Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato de cemitério, mais um relato bônus. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Olá a todos, eu me chamo Eliane. Hoje eu vim falar com vocês sobre um relato no cemitério. Essa experiência eu vivi no cemitério. Não foi alguém que me contou, eu não vi na internet, nem ninguém me relatou. Eu pessoalmente tive o privilégio de passar por essa experiência. Em uma segunda-feira eu fui no cemitério daqui da cidade e eu fui em busca da Cruz das Almas porque tinha que fazer umas pesquisas e entre outras coisas. Enfim, eu entrei com todos os cuidados, eu e a pessoa que estava comigo me acompanhando no dia. Era na base de umas 8h30 da manhã, nessa faixa. Estava um dia ensolarado, aqui é Nordeste, aqui sempre está quente, muito quente, mas estava um dia tranquilo, a temperatura estava harmoniosa, estava boa. Entrei, fiz todos os meus preceitos com respeito, entrando no cemitério e fui em busca da Cruz das Almas, só que nesse cemitério específico não tinha um cruzeiro, não é como muitos conhecem em outras localidades. Na primeira parte do cemitério, tem uma primeira parte, depois tem uma outra entrada que limita para outro espaço, né, para outras quadras. Quando eu entrei nessa segunda parte, tinha uma árvore, tinha um banco de cimento, tipo aqueles bancos de praça. Aí eu passei alguns metros distante deste lugar e tinha um sino dos ventos pendurado nessa árvore. E esse sino dos ventos, ele estava imóvel, ele estava parado. Eu perguntei a um funcionário do cemitério se tinha cruzeiro, ele falou que não tinha. Perguntei se tinha velário e ele disse que tinha, então eu fui na direção do velário. Eu e a pessoa que estava me acompanhando, a gente foi do lado, poucos metros dessa árvore onde estava esse sino dos ventos. E quando a gente chegou perto, esse sino dos ventos começou a balançar forte e chamou a atenção. Aí a gente olhou e falou: onde é que está essa zoada, esse barulhinho de um sino dos ventos? Aonde? A gente procurou e tinha na árvore, só que não tinha vento nenhum para que o sino do vento balançasse daquela forma. Quando a gente olhou, ou quando eu olhei para o lado, estava balançando com uma velocidade, como se tivesse acontecendo aquilo para chamar a nossa atenção. E me chamou a atenção. Aí quando eu cheguei perto, eu falei assim com a pessoa que estava do meu lado: meu Deus, o sino dos ventos está balançando. Aí eu me arrepiei toda e segui meu caminho. Só que nisso, quem é médium, vidente, quem vê, quem ouve, sabe do que eu estou falando, né? Tem momentos que a gente chega nos lugares e a gente percebe, a gente vê, tem essa percepção. E às vezes nós vemos coisas que nós não queremos ver naquele momento e a gente vê. Saí, me afastei dessa árvore, entrei em outra quadra, né, uma ruazinha. Quando eu passei, poucos metros parou de balançar. Assim que eu fui me movimentando, me afastando, parou. Nisso, eu fui na direção do velário. Fiz minhas preces, minhas orações, aquilo que eu tinha que fazer. Eu tive algumas sensações quando eu estava fazendo as preces no velário. Saindo do velário, eu falei assim com a pessoa que estava comigo: eu vou passar novamente perto daquela árvore porque aquele sino dos ventos me chamou a atenção. Eu voltei novamente pelo caminho que eu tinha ido antes. Quando eu cheguei perto dessa árvore, o que aconteceu? O sino começou a movimentar
começou a balançar, começou a fazer, e não estava ventando nesse dia, não estava. Quando eu peguei, encostei na árvore, sentei no banco. Aí eu falei assim com a pessoa, eu vou fazer uma meditação aqui. Aí o sino começou a diminuir a velocidade do que estava. Era para me chamar a atenção. Fechei meus olhos e aquilo, o sino parou, aquietou. Comecei a meditar. Eu estava com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo dentro da minha mochila. Aí eu peguei o Evangelho, segurei o Evangelho e em questão de 5 minutos, nesse momento, de olhos fechados, estava concentrada, não estava pensando em nada, eu estava concentrada em uma prece. Eu vi uma criança desencarnada atrás desta árvore. Sabe quando a criança está assustada, está em um ambiente que não é próprio dela, que não é a casa dela, que não está no meio dos familiares, da mãe e do pai, que quando chega em um lugar estranho se sente acuada, se sente com medo, fica com medo. E veio na minha mente, eu não precisei abrir minha boca. A gente falou pelo pensamento, em telepatia. Eu falei com essa criança. Essa criança, a primeira coisa que ele me falou, eu quero a minha mãe. E com a cabecinha assim, ó, atrás da árvore, como se estivesse com medo do lugar. Quando ele falou isso, aí nisso me deu um aperto no coração, porque eu lembrei assim, eu tenho um filho. Eu falei, o que é que eu vou dizer para essa criança? Aí eu falei assim, calma, está tudo bem. Aí pela segunda vez ele falou, eu quero a minha mãe. Mas eu senti uma compaixão tão grande pela essa criança, que quem é mãe e quem é pai sabe o que eu estou falando. Tem esse sentimento dentro de si, essa compaixão por outra criança. A criança, ela tinha uma base de uns 5 anos. Ele tinha um cabelo pretinho, bem preto, cabelo bem cheio. Era moreno claro. Ele falou essas duas coisas. Eu falei, calma, vai ficar tudo bem. E quando eu olhei, olhos fechados, mas o meu olhar espiritual estava aberto nesse momento. Eu vi nessa mesma quadra, na ruazinha, na minha frente, tinha as tumbas, tinha uma ruazinha. Eu vi uma senhora, ela estava na nossa direção, olhando para mim. Ela não falava nada, mas pela expressão dela, ela estava me dizendo que estava ali. Uma senhora, ela não tinha roupa branca, ela estava com as roupas claras, uma saia, uma blusa. E junto desta senhora, ao redor dela tinha outras crianças. E ela estava ali para resgatar, para acompanhar aquela criança nesse momento de transição no mundo espiritual. Então essa senhora estava olhando para mim. Aí me veio a lágrima nos olhos naquele momento, porque foi um momento muito tocante para mim, foi uma experiência nova que eu vivi no cemitério. Aí eu não vi mais. E eu senti, porque é uma criança. Senti muito aquela situação daquela criança ali, da gente querer tentar fazer alguma coisa e não poder naquele momento, né? Só dizer uma palavra. Aí eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, né, pedindo uma palavra depois daquilo que eu vi, e caiu no capítulo 15, onde fala sobre o mandamento maior. Estava escrito assim, fora da caridade não há salvação. Então eu acredito que foi um ato de amor, assim como falou quando eu abri o Evangelho, sem caridade não há salvação. Então essa foi uma experiência que eu vivi e eu quis passar para vocês. Desde já eu agradeço. Oi, meu nome é Adriana. Vou contar um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás. Quando eu iniciei o meu entendimento da espiritualidade, que a minha mediunidade se abriu de uma forma bem intensa, e eu comecei a estudar muito, mas muito, para entender o que estava acontecendo. E junto com esse estudo, veio o desejo de querer fazer o bem, de entender, só de saber que a vida não acaba aqui, que existe outro mundo, outros mundos, que existe um outro plano, já me trazia uma grande alegria e a vontade realmente de ajudar, né? Tanto no físico quanto no espiritual.
E aí teve um dia que eu tava subindo e quando eu vi eu tava perto do cemitério, no centro, quase mais perto do centro da cidade. Eu moro em Mogi das Cruzes. E eu passando perto do cemitério, eu me aproximei do portão, tava fechado, e eu me aproximei do portão. E olhei para dentro e mentalizei no meu coração esse meu desejo de fazer o bem e de ajudar, né? Quando eu abri meus olhos, eu vi que tinha uma multidão de entidades vindo pro portão que eu estava. E eu vendo aquilo, eu fiquei sem entender. Eu falei assim, e agora, né? Bastante, monte mesmo. E só vendo eles se aproximarem, né? E aí eu me afastei e logo abaixo, um pouco abaixo, tem o velório da cidade. E eu tenho certeza que eu fui orientada espiritualmente, porque eu senti que meu corpo ele ficou bem pesado e ao mesmo tempo uma energia muito grande. Eu senti uma energia vibrar no meu coração assim muito grande. Então eu desci, fui até o velório e tem uns bancos que ficam fora. E eu sentei nesses bancos lá, sentei num banco lá e comecei a fazer oração. Fechei meus olhos e comecei a fazer oração. E eu comecei a enxergar o plano espiritual fazendo um trabalho maravilhoso. Então, tinha uma ligação no cemitério com o velório, né, no plano espiritual. E eles estavam fazendo um trabalho de levar, sabe, de resgate com essas entidades. No meu coração eu senti que tinha sido um presente que Jesus tinha me dado, para que eu pudesse enxergar que a mediunidade, ela tem um grande valor, né? Essa comunicação que nós temos com o plano espiritual, nós estando encarnados, é muito maravilhosa, né? É maravilhoso mesmo. E nesse dia eu vi tantas entidades sendo resgatadas, sabe? E eu tão pequena, sabe? Só me maravilhando com aquilo, orando e com os olhos fechados, orando. E só presenciando eles serem levados. Até que eu passou um tempo eu orando, fiquei muito tempo orando. Aí eu levantei dali, pensando no que tinha acontecido. Fui para minha casa, continuei estudando bastante, para entender cada dia mais sobre esse auxílio que a gente pode prestar, né, com esse dom maravilhoso que Deus nos dá. Aprendi muitas coisas, aprendo a cada dia. O cemitério é um lugar abençoado, super protegido, realmente, é muita luz ali. Temos que entrar realmente com muito respeito. É um lugar sagrado. E é esse o relato que eu tenho para dizer. É uma coisa maravilhosa, eu vejo como um presente de Jesus, para que eu pudesse prosseguir, porque não é fácil essa comunicação que nós temos, né, nesses dois planos, mas é maravilhoso. Cada dia eu me surpreendo, cada dia mais com a beleza de tudo, e só tenho a agradecer. Eu amo esse canal, eu acho maravilhoso as histórias que eu escuto, muitas me fazem lembrar do meu passado, da minha infância, e é tudo muito sério. E graças a Deus, no meu coração, eu sinto que é real, é verdade, mas não pro mal, sim pro bem. Então um beijo no coração de todo mundo, um beijo no coração do Feliciano e tudo de bom. Muita paz, amor e luz. Muito obrigado, Eliane e Adriana, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.